Olá, olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexão Centelha, nossa live semanal, na qual eu trago alguns temas, algumas reflexões que eu gosto bastante de aprofundar relacionados à espiritualidade, principalmente espiritualidade na prática, né? Como é que a gente, dentro desse caminho da espiritualidade, a gente consegue colocar isso na prática e viver a espiritualidade de fato. Não só ficar nesse entendimento mental, nessa... Olá, gente, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Colocar esse entendimento que a gente começa a ir a absorver, né? Como é que a gente coloca isso na prática? E eu percebo que esse percurso, né, de entender, esse percurso de entender o que é, até colocar na prática e sentir, é um caminho, né? É um caminho, mas que ele tem as suas curvas, tem seus altos e baixos, mas também tem alguns atalhos que a gente pode acessar. E eu acredito muito nisso, que muitas vezes a gente, a partir de uma reflexão, a partir de um olhar diferente, a gente consegue enxergar a coisa de uma outra forma e facilitar aquele percurso. E hoje eu quero falar de um tema que eu considero extremamente polêmico, que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Que seria aí, né, gente, uma liberdade. O quanto a gente realmente é livre para fazer as nossas escolhas. Quanto que a gente realmente é livre para optar, para escolher, para tomar decisões. Oi, mãezinha, seja bem-vinda. Quanto a gente é de fato livre? Somos mesmo pessoas livres? Ou a gente tá aí apenas sendo escravizado de alguma forma por algo que a gente não controla, né? Eu ouso dizer que talvez a gente nunca vá saber isso, né? Se a gente é realmente livre ou não, mas eu vou trazer aqui algumas reflexões pra gente, enfim, pensar, porque às vezes a gente tá com um pensamento assim e outras visões podem ampliar isso, né? Eu gosto muito de ampliar a minha visão a respeito das coisas, eu gosto muito de ter referências diferentes, principalmente, para eu poder ir construindo o meu pensamento, né? Eu percebo que ao meu redor e muitas vezes coisas que eu ouço, às vezes as pessoas elas têm muitas opiniões sobre as coisas, mas elas não têm um conhecimento sobre aquilo, elas simplesmente escolheram pensar aquilo por algum motivo, né? E eu não, eu gosto de... Não que eu não tenha isso, né, gente? Eu tenho umas opiniões também, eu tô construindo os meus pensamentos a respeito das coisas e que eu considero também que tem constante transformação, eu não me fecho em algo, eu tô em constante transformação, então há alguns meses, posso dizer assim, atrás, eu tava bem profundamente integrada com uma vivência experiencial mais mística, e agora eu tô virando um pouquinho esse lugar, eu tô buscando vivenciar um pouco mais a concretude das coisas e de forma mais pontual e mais funcional mesmo, sabe assim, tipo, isso funciona? Questionadora. Isso funciona? Isso não funciona? Ótimo, então eu vou fazer o que funciona, né? O que eu consigo experienciar, sentir, ver, né? E não de uma forma cética, mas de uma outra forma de acreditar. E eu acredito que quando a gente está no início ou quando a gente está no meio, enfim, não importa o momento do processo, eu acho que às vezes a gente vai se apegando a diversas coisas justamente para experienciar e vivenciar e ver qual delas nos fazem sentido, nos fazem sentir, nos fazem efeito, né? E é possível observar o efeito da nossa condução dentro da espiritualidade. Então, eu acredito muito nisso. Mas é preciso a gente se engajar, né? É preciso a gente se engajar de uma forma real, não de uma forma ilusória, né? Então, se eu agradecer a tudo e se eu souber que gratidão é importante, então tá tudo certo. Não, se você não estiver sentindo de fato.
e como é que a gente vai saber que a gente está sentindo as coisas, né? Então eu acredito que é um percurso totalmente para dentro. A gente, tudo isso que com as coisas com as quais a gente se alimenta é tudo uma forma de ir interiorizando isso e ver, né, como que esse filtro, como que essa digestão acontece para a gente poder usufruir disso que a gente se alimentou, né? Então hoje esse tema que eu trouxe, livre-arbítrio, ele tá muito no momento pra mim, né? Eu tô lendo um livro muito maravilhoso que depois eu vou indicar aqui pra vocês, que fala muito sobre isso, né? O que que é fazer a coisa certa, o que que é justiça, o que que é liberdade, né? A gente realmente é livre, a gente realmente tem o poder de escolha na nossa vida. Então tem até um filósofo, né, que ele traz aqui, que é o Immanuel Kant, que fala que a gente que a nossa liberdade é quando a gente sabe que a gente não tá optando pelas coisas. Então, por exemplo, assim, nossa, que vontade de tomar sorvete. Eu vou querer o chocolate, optei, vou tomar sorvete, tô com muita vontade. Quero de chocolate ou quero de morango? Quero de morango. Pra ele, isso não é liberdade. Pra ele, você está sendo escravo da sua vontade. Então, tipo, quando você opta, que vontade de tomar sorvete, você vai lá e toma, você é escravo de uma vontade que ela é instintiva. Tô resumindo aqui, tá? E é uma passagem bem específica aqui do livro. Mas pra ele é isso, assim, entre outras coisas. Então, pra ele, a moral não está relacionada ao que você faz, mas ao motivo pelo qual você faz. E se aquele motivo, né, se o que te motivou aquilo for o dever de fazer a coisa certa, então você tá fazendo uma escolha livre. Mas se o que te motivou é algo externo, né, algo do seu instinto, aí aquilo ali você não tá exercendo a sua liberdade, você tá fazendo por um outro motivo, né? Então é quase assim, tipo, se não tiver motivo nenhum, mas você sabe que aquilo ali deve ser feito e faz, então você está sendo livre. É basicamente isso. Mas essa questão do livre-arbítrio, eu vejo essa visão dele muito parecida com a espiritualidade, porque quando a gente está à mercê, né, e isso a gente ouve muito o budismo, né? O budismo trata muito dessa questão de que quando você tem um desejo, você se torna escravo desse desejo. Você pode se tornar escravo desse desejo. E aí tudo que você vai fazer, todas as escolhas que você vai tomar, né, vão ter relação com esse desejo. E essa necessidade de satisfazer esse desejo. Então, e aí você acaba se tornando um escravo do desejo. Você não é livre, você é escravo do seu desejo. Ainda que você esteja optando por coisas eticamente corretas. Então, essa liberdade, né? Se a gente pensar no instinto, ela não existe se você estiver sempre ouvindo o seu instinto. E na questão sentimental e emocional também. Então, se você responde a um estímulo de raiva, por exemplo, de forma raivosa, né? Então alguém te provoca e você responde aquilo de uma forma raivosa. Você é escravo daquela pessoa, né? Ela tem poder sobre você. Você não é livre. Não, eu vou dar um soco sim porque eu sou livre para dar um soco. Não, você não é livre porque você está respondendo aquilo, né? Sem utilizar a sua liberdade real, que seria você olhar e falar, não, eu sei que eu não devo socar aquela pessoa, embora eu esteja com vontade. Né? Então, isso é na visão do Kant. E eu acho super interessante, eu vejo conexão na espiritualidade, porque isso aí que ele chama de liberdade, né? Que seria essa nossa capacidade de, com a razão, analisar e aí sim fazer a opção, eu chamo de consciência, a espiritualidade chama muitas vezes de consciência. Então, você não está mais naquele lugar em que você simplesmente responde aos seus instintos, às suas vontades imediatas, mas você consegue se responsabilizar de alguma forma pelos seus atos, observar o que deve ou não ser feito e aí sim tomar a sua decisão, né? Não instintivamente e não com aquele desejo imediato. Porque se for assim, né, seria
teoricamente muito fácil a gente fazer as opções, é só dar vontade, eu vou lá e faço, né? Mas será que isso é o melhor para você? Então, às vezes a gente sabe o que é o dever, né? O que a gente deve fazer, mas ainda assim a gente não faz. Por quê? Porque a gente está escravo de um vício, de uma mania, de um hábito, muitas vezes. Então eu sei que se eu acordar todos os dias 1 hora mais cedo, eu vou conseguir fazer algumas coisas que eu não consigo hoje. Mas eu faço isso? Não. Então eu sou livre? Não, eu sou escrava desse hábito, eu sou escrava dessa sensação de ficar mais um pouquinho na cama, enfim, alguma coisa assim. Mas de alguma forma, ainda que a gente esteja aí, né, sendo um escravo e escravizado dos nossos desejos, das nossas vontades, a gente tem uma certa liberdade de ação, né? Esse livre-arbítrio, falando um pouquinho da espiritualidade também, se ele mora na nossa consciência, ele tem um pouco relação não só com o nosso fazer, mas com o nosso sentir e pensar. Então, aqui dentro de mim eu posso fazer escolhas. Eu posso fazer escolhas para além do que está externamente. E isso é muito complexo também, porque exige que a gente entenda a nossa responsabilidade nas coisas e se enxergue como causa. Então, quando algo se apresenta, né, eu sou capaz de perceber que aquilo ali é externo e saber que aqui de dentro eu posso escolher. Mas isso é complexo por quê? Porque a gente tem muita vontade de dizer, olha só o cenário que se apresentou, eu preciso agir de tal forma. Será? Tô jogando aqui, tô trazendo a reflexão para vocês também. Caramba, né? Tá uma chuva tremenda, então não sou livre para sair. Mas isso é um cenário externo, você ainda tem a escolha de sair ou não. Você vai se molhar, né? Você vai precisar se proteger da chuva, mas você tem a escolha ainda. Então, o cenário que se apresenta dentro dessa visão do livre-arbítrio, ele não é determinante da sua escolha. A sua escolha ainda é primordial, para além do que se apresenta fora. E aí, gente? A gente escolhe, se a gente pensar em livre-arbítrio, a gente escolhe o que a gente pensa e a gente escolhe o que a gente sente. Muito a partir do que a gente pensa. Então, escolhendo o que eu estou pensando, eu posso escolher o que eu vou sentir. Escolhendo o que eu sinto, eu escolho o que eu vivencio. Por quê? Porque dentro dessa visão, se independe do cenário, o como eu me sinto, se eu escolho aqui dentro o como eu me sinto, esse cenário não influencia o que eu estou sentindo. Ou ainda, ele pode influenciar, mas quem vai permitir essa influência ou não sou eu. E o livre-arbítrio, ele mora aí. Por quê? Porque se eu escolher experienciar uma coisa desagradável, isso vai se apresentar de uma forma desagradável. Então, esse livre-arbítrio, ele é quase como um amém ao que quer que eu escolha. E isso, dentro da espiritualidade, é colocado quase como um presente do universo para nós. A escolha é nossa. Como eu vou escolher passar por esse momento? Dentro das capacidades que eu tenho, eu vou fazer escolhas para passar por aquele momento, né? Então, como seria se a gente pudesse estar profundamente triste, chateado e ainda assim, vivenciando esse sentimento, a gente pudesse saber de forma consciente que a gente está escolhendo aquilo? E se assinando ali aquele contrato, né? Eu escolho ficar dessa forma agora.
E muito do que as circunstâncias nos trazem, nos lembram da nossa condição humana, que ainda é muito terrena, que ainda é muito apegada, que ainda é muito grudada aqui na Terra, né? E aí a gente vai sofrer, né? E tá tudo bem, não é que a gente não deva sofrer, a gente vai sentir, mas como é diferente quando a gente pode perceber que a gente está vivenciando aquilo e quase que aproveitando a oportunidade de poder sentir. Porque é só aqui na Terra que a gente consegue fazer isso, né? É só aqui nesse corpo, nessa vida que a gente tem essa condição. Então, sentir profundamente e se desconectar de alguma forma daquilo que é o meu ego. Então eu me distancio um pouco, né? Eu gosto muito de falar assim, tipo, quando você estiver buscando a espiritualidade, se você realmente quer se espiritualizar, que venha ser cada vez mais livre, cada vez mais feliz e com cada vez mais entendimento e luz a respeito das coisas. Se você tem essa vontade, a primeira coisa é não levar pro pessoal. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, nada que acontece tem a ver com você. As atitudes das pessoas não tem a ver com você, né? Então, aquilo ali que foi dito não foi pra você, né? É partir desse pressuposto. Puxa, caiu a chuva bem agora que eu ia sair. Não. Não, a chuva não tava esperando você. Você é só mais um grão de areia no universo. Né? Então, isso vai ajudando a gente a colocar o pé no chão, sabe? E parar de viajar na maionese e achar que é tudo sobre a gente. E se não for, né? Tipo, e se nada for sobre a gente? E se for só um grande acontecimento, né? E não que isso seja à toa, não que isso seja um caos desorganizado, né? O universo é um caos profundamente organizado, mas a gente é uma peça disso tudo, né? E gosto sempre de falar isso aqui, eu acho que entender isso me ajudou muito, que é o paradoxo. Se a gente não enxerga as coisas de uma forma paradoxal, tipo, a gente é só uma peça, mas a gente é uma peça, né? Então, tipo, eu sou só uma peça, então dane-se, eu vou dormir todos os dias, não vou fazer nada, se eu morrer tanto faz. Tipo, não, você é uma peça. Como é que você vai enxergar o fato de você ser mais uma peça no tabuleiro do universo, né? Vai desempenhar a sua função dentro desse tabuleiro, ou você vai delegar, ou você vai deixar para próxima ocasião. Então, se a gente é livre ou não, eu não sei. Mas eu percebo, e para mim faz muito sentido essa questão da consciência, de a gente usar a nossa consciência, sabe? Para observar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo e poder optar. É quase como se tivessem duas pessoas dentro de nós, né? Vocês já se sentiram assim alguma vez? Tipo, nossa, eu quero, mas acho que não devo, né? Essa sensação de dúvida. Essa sensação de dúvida, ela existe porque existe duas pessoas aí, né? Existe esse diálogo de duas pessoas dentro de você. Uma que sabe o que quer, a outra que sabe, mas tem dúvida, né? E aí quem é que vai vencer esse diálogo, né? E ouvir esse diálogo interno, eu percebo que é uma das coisas mais importantes. O quanto você consegue se distanciar de tudo que está acontecendo e olhar para si. E olhar qual que é a sua participação naquilo tudo. Não que aquilo tudo está acontecendo para você, mas como é que eu participo disso que está acontecendo?
E, e qual que é o meu real poder dentro disso tudo? Ah, o quanto que esse livre-arbítrio é respeitado, né? Oi, Matheus. Sim. A gente dentro da minha visão que eu venho percebendo é que a gente precisa usar essa voz, sabe? Essa voz da dúvida, essa voz que fica, será que eu devo? Será que eu tá certo? É usar essa voz, não para ficar questionando, mas para observar tudo que acontece. Sem julgamento, né? Olha o que eu estou pensando agora, olha o que eu estou sentindo, né? Olha as coisas que estão passando pela minha cabeça. O que isso é? O que disso é meu? O que não é? O que disso eu devo me responsabilizar por isso? E o que disso tudo não é minha responsabilidade? Porque muitas vezes a gente esquece do nosso livre-arbítrio e do livre-arbítrio do outro também. Que todos têm esse livre-arbítrio. E ele precisa ser respeitado, né? Então, muitas vezes a gente acha que tá influenciando positivamente, que tá ajudando de alguma forma, mas a gente às vezes está atrasando a evolução, o desenvolvimento da pessoa, porque tá querendo ajudar. E de verdade, gente, a gente pode ajudar muito menos do que a gente imagina. E muito mais do que a gente imagina. Não, então, tipo, aqui minha mãe perguntou, né? Mas é tão falado calar o diálogo interno para ser realmente livre? Não, eu não desconheço. Não acho que é possível calar esse diálogo interno e nem acho que é saudável. Até porque se é impossível, você vai ficar fazendo um negócio impossível. Então, tipo, vai ser altamente frustrante. Eu acho que é dentro da minha visão, que eu venho percebendo, sentindo, é que a gente precisa ajustar esse diálogo, o como ele vai acontecer. E muitas vezes, e principalmente, observar esse diálogo. E esse diálogo a gente só consegue observar quando a gente tem a atenção plena e pratica esse silenciar. E esse silenciar não é calar o diálogo, é parar e olhar para ele, sem julgar. Oi, Má, sem julgar ele. Nossa, eu tô pensando isso, tô pensando aquilo. Ai, não aguento mais. Ai, né? Tipo, olha o que tá rolando ali. Mas não é a busca do sábado? Não entendi. Do Samadhi. Ai, olha, gente, hoje eu vejo o Samadhi, a iluminação, de uma forma tão diferente. Eu não acho mais que, nossa, silenciei, não pensei mais em nada. Não, eu acho que é essa capacidade de assumir esse diálogo, que esse diálogo existe e como é que eu olho pra ele, né? E o principal não é uma coisa só. A única coisa que é uma coisa só é o universo, o resto tá dual e a gente tem dualidade, né? Então não é uma coisa, é as duas ao mesmo tempo, sabe? Então, tipo, é silenciar para observar o diálogo, é cultivar a qualidade desse diálogo, observar como é que esse diálogo tá acontecendo, né? Se permitir errar muitas vezes. Porque quando a gente começa a aprender, a gente para de evoluir. Por quê? Porque a gente sabe. Então agora eu sei que isso daqui é o meu ego, então eu não vou me deixar levar pelo meu ego. Mas não é real aquilo que você não tá sentindo. Tô com raiva daquela pessoa, nossa, eu não posso sentir raiva. Solta a raiva, não tô sentindo raiva. Quando a gente quer sentir mesmo, tipo, que raiva.
Porque a gente também é a raiva, a gente é a paz, a gente é a raiva ao mesmo tempo. Então, é por isso que eu adoro vir falar aqui, porque se eu tenho, sei lá, um jeito talvez cordial de falar, mas eu sou porreta também. Minha mãe tá aqui, pode dizer. Eu, quando era criancinha, eu batia, eu ia pra cima, eu tinha muita raiva. Né, tipo, eu tinha essa coisa agressiva dentro de mim, tipo, mexeu comigo, eu ia lá, voava, mordia, arranhava, machucava minha irmã, né, a minha irmã sempre foi mais ardilosa, assim, tipo, a minha irmã novela mexicana, sabe, de ir lá e falar pra um, falar pra outro, fazer as coisas embaixo do pano, e eu sempre fui assim, tipo, já voar no pescoço, então eu era julgada como a brava, a que bate, mas mulher, não faça isso, não sei o que, né. Mas eu tava fazendo aquilo porque eu sabia que minha irmã tava mentindo, eu tava indignada. E eu queria me vingar de forma rápida e objetiva, né? Então eu tenho assim essa forma rápida e objetiva de fazer as coisas. Talvez por isso eu busco essa espiritualidade tão prática, sabe? Tipo assim, não funciona você ficar pensando isso, então eu paro de pensar isso, né? Então eu queria resolver de uma forma rápida e objetiva. E como eu, né, uma criancinha inconsciente, eu ia pro meu instinto, eu ia voando no pescoço. Então, tipo, tem isso aqui dentro de mim, gente. Se deixar, eu sou super capaz de voar no pescoço, entende? Tipo, não saiu de mim, não foi pra lugar nenhum, entende? Eu não limpei isso em mim, eu não curei isso em mim. Tá lá, tem, eu assumo, né? E às vezes eu acho que esse limpar, esse curar, é justamente se falar, tenho esse negócio aqui dentro. Só resolvo não usar agora, né? De uma forma muito honesta, né? Enquanto a gente não olha a sombra, a gente não acha a luz, de jeito nenhum. Por quê? Olhar a sombra é justamente colocar luz naquilo, a consciência. Então, assumir todas as coisas que a gente tem, né? Assumir as coisas que a gente tem e que a gente pra mim, é um dos caminhos mais tranquilos, assim, porque se a gente ficar negando o que a gente é, evitando o que a gente é como se a gente travasse o processo, sabe? Porque daí a gente não vive aquilo. Porque muito do que a gente evolui e aprende é justamente com os erros. Que é uma espécie de lapidação, né? É como se a gente tivesse tudo dentro da gente e já soubesse, né? Mas aí a gente começa a testar isso, né, na prática e descobrir, realmente é assim, não é assado, né? Deixa eu ver que horas temos aqui. Tá. Então, hoje eu percebo que essa questão da liberdade, né? Que realmente a gente é muito pouco livre. Tem uma outra questão da liberdade que eu venho pesquisando, estudando, assistindo algumas coisas e percebo, que é essa questão do nosso sistema, né? Que a gente não tá sozinho, a gente faz parte de um sistema. E o sistema começa, muitas vezes, na família, né? Então, uma das formas mais fáceis da gente acessar esse sistema é olhar para nossa ancestralidade, para nossa origem. E que esse sistema, né, ele interliga todo mundo ali. E que a gente, às vezes, está agindo, sentindo, pensando, vivenciando algo por lealdade a alguém do sistema. Então, aquela pessoa é assim, né? E isso é inconsciente, tá, gente? Não é, nossa, vou fazer isso, né? Às vezes você, tipo, não quer, né? Mas o querer, como se o querer adiantasse muito. Por isso que eu falo, né? A liberdade é bem relativa. E aí você tá ali reproduzindo as coisas daquele sistema ali, né? Sem saber, por lealdade, né? Por lealdade, por amor, por necessidade de pertencer àquele sistema, né? O ser humano, ele tem essa necessidade de pertencer, né? Então, principalmente ali ao seu grupo, né? É mais seguro, garante a sua sobrevivência pertencer ao sistema. Se por um acaso, numa época primordial aí, ancestral, não hoje, né? Mas antigamente, né? Tipo, homens das cavernas. Se o seu grupo falasse que você não faz mais parte desse grupo, as suas chances de sobreviver eram ínfimas.
muito provavelmente você iria morrer, porque você não ia ter ali o grupo, a defesa, né, a ajuda, a cooperação. Então, é por isso que nos assusta muito essa coisa de não pertencer. E aí a gente pode extrapolar para outros sistemas também. Quando a gente está dentro da escola, né? A gente não quer ser a coleguinha que sai fora ali, que sofre o bullying, que fica excluída. A gente quer pertencer. E aí nessa necessidade de pertencer, a gente começa a abrir mão da nossa liberdade de diversas formas. A gente começa a fazer para blá blá blá. E aí vem uma lista de coisas, né? Eu vou fazer para que gostem de mim, eu vou fazer para que eu seja aceita, eu vou fazer para ser reconhecida, eu vou fazer para ser aprovada. Né? E aí é uma bola de neve, que depois para sair disso é mais complexo. Então é muito delicada essa questão da liberdade, porque de fato a gente é muito pouco livre, muito pouco, e ao mesmo tempo muito livre, porque se a gente quiser a gente tem o poder da nossa própria vida, né? Então se a gente quiser a gente tira a nossa própria vida. Olha só, isso é um profundo livre-arbítrio que a gente tem, né? Mas não adianta, né? Aí é que tá, quem tem a consciência já sabe que não adianta fazer isso, que não adianta resumir a própria vida. Então, eu acho que muitas vezes uma das razões, né, para que venha toda essa sensação de desistência da própria vida tem muito a ver com o quanto a gente já entregou a nossa liberdade em todas as esquinas que a gente passou, sabe? Entregou ali para aquela amiga porque a gente queria pertencer ao grupo, entregou ali para aquele namorado porque queria ser desejada, ser aprovada, entregou ali naquele emprego porque precisava da promoção, e a gente vai entregando, né? E essa liberdade é muito da nossa força vital. E aí chega uma hora que você fala, nossa, eu já nem sou mais livre. Então não tem mais nada aqui que sou eu. Então dá uma sensação mesmo de desistência. E aí por isso que esse caminho do autoconhecimento é muito importante. Porque a gente começa a retornar os nossos pedaços que ficaram em pessoas, em coisas, em situações, em acontecimentos, coisas que a gente deixa culpa, que a gente deixa rancor, né? Quanto mais a gente vive, mais a gente passa por essas coisas todas. E aí a gente começa a acumular essa carga de prisão mesmo. É uma prisão, uma carga. Então, tipo, quanto mais coisa a gente carrega, né? Mais pesado fica aquela carga pra gente carregar. Sim, ela falou que o pior é que nos entregamos sem nem perceber. Exato, a gente, por causa do inconsciente, a gente não está consciente, né? E quando a gente começa a acordar essa chama de novo, a tomar essa consciência, a gente começa a perceber aonde que a gente está concedendo a nossa alma, aonde que a gente está entregando ali um pedacinho da nossa alma para outro, né? E muitas vezes para as nossas próprias crenças também, para as coisas que a gente construiu, né, na nossa cabeça e que continua ali rodando aquela programação, e a gente fica alimentando essas programações com a nossa energia vital, criativa, manifestadora. Quando percebemos, vem uma tristeza e meio que uma falta de força para reverter isso. Mas nós somos profundamente capazes. Porque, na verdade, não é reverter, é integrar. Porque reverter seria fazer um movimento de volta no tempo que não é possível fazer. O que foi, né? E foi como tem que ser. E a gente precisa muito confiar nesse caminho. Eu sei que é desafiador, é pra mim também desafiador, e eu observar e falar, putz, eu devia ter feito de tal jeito. Putz, naquela época, se eu tivesse continuado, mas não, eu não tinha essa consciência. A gente faz o que a gente consegue com a consciência que a gente tem hoje. Então, é muito mais amor do que um processo reversivo. Não tem como reverter, voltar no tempo, transformar isso assim, tipo, foi, não foi? Foi! Mas a gente pode construir daqui pra frente diferente. E nunca vai ser igual, nunca vai ser igual.
Porque cada vez que a gente passa por um ciclo, a gente está em outro ponto da nossa consciência, né? Então a gente precisa olhar para tudo que a gente viveu como potência, sabe? Aquela grande decepção que eu tive me fez o que eu sou hoje. E ainda bem, porque quanto menos coisa a gente passa, a gente observa, né? Menos a gente se desenvolve e cria consciência sobre aquilo. E o mais bonito disso é que quando você fala, quando percebemos, agora você percebe, agora você acendeu a luz, agora você está consciente, então nada mais vai ser igual. E agora, inclusive, com consciência, você percebe que tudo que você fez foi com uma consciência, aquela que você tinha naquele momento, né? E são versões de nós que a gente precisa amar, a gente não pode jogar nenhuma fora. É dose, porque tem umas de nós que a gente fala, nossa, essa não serviu pra nada, essa errou, né? Vamos imaginar a gente como várias de nós. Cada uma de nós tá vivendo, cada uma de nós tá vivendo um tempo. Então eu tô aqui agora, 2022, fazendo essa live. Mas tem uma Mirielle vivendo a infância, nesse mesmo momento, né? E tá tudo no aqui e agora. Então essa sensação de reverter e essa tristeza que traz, ela remete a uma grande ilusão de que é a de que existe passado. É tudo aqui e agora. É tudo aqui e agora. Então aquela Mirielle que mordeu o pai, eu mordi meu pai, que mordeu o pai, né, machucou, nossa, que absurdo. Tipo, ela está aqui agora. Se a gente acha que aquela lá já passou, a gente esquece que a gente é capaz de morder hoje também. Então, não, pera, eu tenho consciência que aquela mulher está aqui agora. Eu tenho só o presente. E aquele cenário pode se apresentar de novo pra mim, mas o que eu faço hoje com a consciência que eu tenho? Nessa linha do tempo, nessa que eu tô vivendo, eu escolho não morder, né? Então, é isso, né? É integrar e ressignificar, exatamente, colocando poder da forma mais bonita e maravilhosa da palavra poder, que não tem nada a ver com poder sobre alguém ou sobre o outro, mas aquele poder que a gente tem sobre si, né? Então, a potência do erro, a potência da tristeza, a potência do rancor, né? Tudo que ele pode me mostrar. Cara, o rancor é altamente doloroso. Cada vez que você lembra daquela coisa aqui da tristeza, dói. E isso tá te mostrando, tipo, o que faz com você? O que faz com a gente o rancor? Se ele fosse gostoso de sentir, a gente sentiria ele gostoso. É muito básico, né? Parece muito básico, mas pensa bem, gente. Alegria, como que é sentir alegria? Ela já tá falando, olha, é gostoso, poderia ficar assim pra sempre, né? Então, no sentimento tem a chavinha do que é pra gente sentir, o que não é, né? Então, olha como é maravilhoso a gente sentir a tristeza, que a gente fala, uau, esse aqui é o lugar. Nesse lugar é assim que se sente. E aí a gente joga luz e pode jogar luz naquilo. Quero sentir isso? Quero continuar sentindo isso? Né? E se não der para mudar o que a gente sente, é preciso sentir. Evitar sentir é a pior coisa que a gente pode fazer pra gente mesmo. Tentar evitar sentir, tentar evitar que o outro sinta, gente, é morte na certa. Eu acho até que o ser humano dura muito, sabia? Porque, tipo assim, a energia vital que a gente gasta se preocupando com coisa que não aconteceu ainda, com medo que o outro sinta dor, tentando evitar que o outro sofra, tentando controlar o futuro, tentando prever um monte de coisa, tentando cuidar de tudo, sabe? Tipo,
é tanta energia que assim, a gente devia durar no máximo 20 anos. É que na verdade eu acho que a gente começa a ficar assim depois dos 20, né? Depois dos 30, sei lá. Ou é mais velho que a gente começa a ficar mais louco assim, né? Tipo, tentando controlar tudo, tentando salvar todo mundo. E aí a gente se torna mesmo adultos assim, amargurados, rancorosos, preocupados, ansiosos, doentes mentais, né? E, então assim, acho que é essa construção, né? Por isso que a gente dura tanto, porque a gente vai construindo e isso vai chegando num ápice mais na idade adulta, né? Mas é por isso que eu acho que é muito importante a gente aprofundar no autoconhecimento, buscar entender os nossos diálogos internos, ouvir como a gente está falando com a gente, porque é tudo um grande diálogo. As crenças, elas produzem diálogos na nossa cabeça o tempo todo, e eles a gente consegue encontrar com observação, estando no aqui e agora, sabe? Estamos aí, gente? Vocês estão aí ainda? Era isso que eu queria trazer aqui hoje. Deixa eu mostrar pra vocês o livro. Eu tô lendo esse livro aqui, que chama Justiça, o que é fazer a coisa certa, desse rapaz aqui, Michael J. Sandel. É muito legal e ele tá bem agora falando de Kant. E disso que eu trouxe pra vocês no comecinho da live, que é essa questão de se perguntar se você é livre mesmo pra fazer as suas escolhas ou se você é escravo dos seus desejos, dos seus instintos, né? E quando a gente sabe o que a gente deve fazer e faz o que deve ser feito, pra Kant é a real liberdade, porque você tá ali, né? Eu posso fazer isso daqui, que vai ser extremamente lucrativo para mim, mas vai gerar dor para muitas pessoas. Ou eu posso fazer isso daqui, que talvez não me gere tanto lucro assim, ou tanto bem-estar, mas vai ser bom para muita gente. E aí para ele, o fato é você ter discernimento, a sua liberdade é quando você escolhe o que deve. E não o que, tipo... Porque pra muita gente, que poderia ser, né? Ah, não, eu vou atrás do lucro, porque, né? O meu primeiro. Vou aqui fazer isso daqui porque eu preciso, porque afinal de contas eu preciso lucrar. Porque, gente, todo mundo, né? Tem alguma coisa que precisa e que quer. Se for assim, gente, encontrei ali a carteira com um RG, né? Tem lá R$1 milhão na carteira, mas tem o RG ali, eu consigo encontrar a pessoa e devolver. Ah, não, mas eu preciso porque eu preciso muito de uma casa. Gente, todo mundo se perguntar, vai ter ali uma lista de desejos que teria com 1 milhão. Mas o que deve ser feito, né? Não tenho resposta pra isso também. Ainda bem, que eu não tô aqui pra responder nada, eu tô aqui pra perguntar. E buscando dentro de mim as respostas, a partir do que vejo no mundo. Então é isso. Parece que o dever pode ser algo que nos tira a liberdade, porque aí eu tô escolhendo a partir de uma escravidão pelo dever. Talvez. Mas é sempre com essa visão do que existe de maior, né? É sempre para além. Então é isso. Gente, eu queria falar da imersão também. Infelizmente, o link não ficou pronto. Eu queria já poder liberar o link para vocês se inscreverem, mas eu vou falar rapidamente aqui do que vai ser. Mas eu vou continuar falando nos meus stories, vou divulgar também. E assim que tiver pronto o link, eu vou disponibilizar para vocês. A imersão Essente é uma imersão que eu fiz aí uma primeira versão em abril e foi um sucesso. A gente ficou 2 dias, foram 2 dias, dessa vez vai ser um dia só. Foram 2 dias que a gente se aprofundou no sentir. Então eu trouxe diversas vivências práticas, a gente conseguiu trocar bastante para treinar o sentir. Por que eu acho importante treinar o sentir? Por N motivos. Eu vou dar um aqui, tá? Hoje eu vou falar um. É esse. Quando você tem autoconhecimento, você começa a descobrir quem você é, você vai precisar observar o que as coisas fazem você sentir, como você se sente a respeito
daquilo. E aí, como sente é a questão, porque será que eu sei o que eu tô sentindo? Como é que é sentir alguma coisa, né? É no corpo, é no pensamento, como que é isso? Então, esse sentimento sobre as coisas, pra mim é o que transforma. Então, saber que, sei lá, saber que o ego é importante não muda, você precisa sentir isso. E o sentir, ele tá muito relacionado à consciência, né? Mas é um outro lugar, é algo que você não consegue explicar. Porque justamente o sentir, ele tem essa característica. Não é racionalizável, não é explicável, né? A gente tenta fazer isso. Ai, que delícia, maravilhosa. Foi maravilhoso mesmo, me transformou, me fortaleceu. Essa vai ser porreta, gente. Nessa edição, a gente vai trabalhar o sentir também, porque a gente vai precisar dele para todas as vivências, mas o foco principal vai ser mantras. Nossa, como assim mantras? Esse diálogo interno. Quando eu trago aqui para vocês os mantras do dia, essas afirmações, essas reflexões, é sempre com essa ideia de como é que falar isso, pensar isso, ressoa. O que faz você sentir isso que tá, essa afirmação? Então a gente vai trabalhar diversas afirmações como forma de autoconhecimento, entre outras coisas. Mas o foco dessa imersão vai ser o diálogo interno, vai ser a gente, cara, deixar totalmente autônomo, independente o nosso processo de espiritualidade, pra gente aqui dentro, conseguir chegar nas respostas, sem precisar. A gente pode querer jogar o incenso, o cristal, não sei o que, porque é tudo uma delícia e ajuda, mas a gente não vai precisar disso, sabe? É algo que, tipo, eu comigo mesma vou me entender, sabe? Eu vou processar aqui dentro a partir do meu conhecimento. Claro, quanto mais você conhece sobre as coisas, quanto mais conhecimento, informação, tudo isso alimenta, inclusive, a consciência, é informação. A sua consciência, ela é carregada de informação, né? Então, quanto mais informação e conhecimento, mais você vai conseguir fazer os links aí dentro de si, mais você vai conseguir observar esse diálogo interno. Então, essa imersão, ela vai ser com foco no diálogo interno. Como é que você está falando com você? É esse diálogo que está produzindo a sua realidade, é esse diálogo que está fazendo você fazer as coisas como você faz, sentir as coisas que você sente e manifestar o que você está manifestando. Então, como é que isso está acontecendo? Né? Então, a gente vai pegar bastante nesse ponto. E aí, esse primeiro lote é muito gostoso, né? A gente pode trocar muito. Então, eu vou abrir um primeiro lote com um desconto bem legal, assim, e com uma quantidade limitada também. E aí depois um segundo lote vai mudar o preço e tudo mais. E eu não queria que tivesse tanta gente assim pra gente conseguir trocar um pouquinho, sabe? Porque eu já participei de coisas, tem tanta gente que não tem como colocar nada, assim, tipo, e realmente não tem nem como, né? Quando, sei lá, 50, 100 pessoas, se cada um decidir colocar ali alguma coisa, fica impossível, fica 3 dias falando. Então eu queria que esse grupo ele fosse de um tamanho assim que a gente conseguisse ainda fazer essa troca, sabe? Pelo menos por enquanto, porque pra mim também é muito importante receber esse retorno, né? Então, como ainda não tem o link da imersão especificamente para se inscrever, eu criei um link, ele não ficou pronto ainda, ele deve ficar pronto na semana que vem, porque tem um tempo aí pra ele, né, uma moderação dentro da plataforma. Vai ser pelo Zoom, então vai ser uma vivência ao vivo pelo Zoom, domingo o dia todinho, e já anota aí na sua agenda. Então, se você tiver interesse de fazer, vai ser no dia 26 de junho, um domingo. E eu geralmente faço toda a parte da manhã, a gente faz um intervalinho e depois parte da tarde também, porque é imersivo, é profundo. Então, aí são algumas horas pra gente poder ter tempo de trabalhar tudo isso, tá? E aí eu fiz esse link com a lista de espera. E eu deixei na minha bio. Então, se você já sabe que tem interesse de fazer a imersão, vai no link da minha bio, lá tem imersão Essente, tá? E esse link vai te direcionar para um grupinho do WhatsApp. E não precisa se preocupar, não vai ficar tagarelando lá no grupo, eu só vou colocar lá as informações
específicas e o link do primeiro lote lá. Então, assim que tiver pronto o link, é lá que eu vou colocar, tá? Então, se você já sabe que quer participar, tá lá no link da bio, clica e entra no grupo do WhatsApp, que lá vai ter todas as informações, tá bom? É isso, gente! Espero vocês na semana que vem, então, para mais um Dedo de Prosa aqui no nosso Conexão Centelha. Quero agradecer todo mundo que estava aqui, que compartilhou esse momento, que pudemos trocar um pouquinho mais e deixar aí essa reflexão com relação à liberdade e como que a gente age sabendo do poder de ser livre para escolher, certo? Gente, gratidão por mais uma conexão aqui e nos vemos na próxima. Se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer questão, quiser trocar um pouquinho mais, só me chamar no direct e a gente conversa, tá bom? Beijo, até semana que vem.